área do cliente é uma parte muito importante no G1, onde o seu cliente pode estar acessando a mesma plataforma e fazendo solicitações para o escritório, acompanhando ordens de serviço e fazendo downloads de guias que foram enviadas a ele. Mas, primeiro, você precisa estar criando um cadastro de usuário para o seu cliente. Como a gente pode estar fazendo isso? Menu lateral, cadastros, clientes. Abra o cadastro do seu cliente e vá na abinha Usuários, área do cliente. Aqui dentro, clicando no botãozinho de Novo Usuário, você colocará o nome dele, o e-mail do seu cliente, tem que ser um e-mail válido, e o departamento que esse usuário poderá receber documentos, ou seja, se o seu usuário pode receber documentos somente do departamento contábil ou se ele pode receber também de todos os departamentos. Assim, independente do tipo de envio que você for fazer, o seu cliente estará recebendo o arquivo. A gente cria o usuário e altera. Para o seu cliente acessar, ele deve colocar o nome da mesma maneira que estiver cadastrado no banco do seu escritório. Então, por exemplo, vamos colocar aqui o nosso cliente que cadastramos. A gente coloca o e-mail que foi cadastrado e a senha, como se trata de um primeiro acesso, o sistema vai estar pedindo para vocês estarem cadastrando a senha. Lembrando que a senha precisa ser de no mínimo 6 caracteres. E pronto, agora o seu cliente possui acesso à área do cliente, a área restrita dele dentro do G1. Para o seu cliente estar fazendo solicitações ao escritório, ele precisa vir na abinha de solicitações e clicar em nova solicitação. Aqui ele irá escolher a tarefa. E aqui embaixo ele colocará a descrição do pedido. Então vamos supor que seja um recálculo de FGTS e ele clicará para abrir solicitação. Prontinho, a solicitação do seu cliente está em aberto. Como o escritório irá visualizar a solicitação do cliente? Bom, vocês irão vir no menuzinho lateral, área do cliente, solicitações. Aqui aparecerá o pedido, Quem fez foi a Micaela, que é o usuário. Quando foi feito, qual cliente e a tarefa. Aqui está as solicitações a ser. E para a gente verificar a descrição do pedido, é somente clicar no botãozinho de ver solicitação. E aqui estará a descrição do nosso pedido. Como criar uma ordem de serviço a partir da solicitação que o seu cliente fez através da área do cliente? Bom, aqui nós viemos na área do cliente, solicitações, este painel abriu para vocês e clicando no botãozinho onde a gente foi ver a descrição, aparece aqui na parte inferior para a gente estar alterando o nome da tarefa, colocando um responsável pela ordem de serviço e alterando a data de vencimento caso seja necessário. Neste caso, vamos colocar aqui a tarefa como um recálculo de FGTS, vamos colocar um colaborador responsável e alterar a data de vencimento. E vamos criar uma ordem de serviço a partir dessa solicitação. Bom, podemos ver que a ordem de serviço já abrirá automaticamente para nós. E aqui no painelzinho de solicitações, a solicitação não estará mais aparente, porque não é mais um pedido, e sim um trabalho para o escritório. Bom, pessoal, como encontraremos a ordem de serviço? Menu lateral, painéis colaboradores, ordem de serviço. Bom, agora abriremos a nossa ordem de serviço. Aqui está ela. E vindo em passos, todo o passo a passo dessa OS, ela pode ser liberada para o cliente estar visualizando. Então aqui, nossa tarefa é um recálculo de FGTS e esses são o passo a passo para efetuá-la. Caso o cliente não tenha enviado para vocês o mês de competência, o mês de referência, vocês cliquem para liberar. E lá na área do cliente, se seu cliente clica
em ordens de serviço, se a gente clica em mais detalhes dessa ordem de serviço, podemos ver que o passo a passo, está aqui embaixo e o passo que o escritório liberou irá aparecer para o cliente. O escritório pode estar deixando um recado para o cliente dentro desta mesma ordem de serviço. Primeiro, vocês precisam selecionar o passo que foi liberado para o cliente e clicar em Novo Histórico e fazer a pergunta qual mês se refere. Podemos observar que aqui na coluninha de último histórico já aparecerá a nossa pergunta. E aqui na área do cliente, se o seu cliente já deixa o mouse em cima da frase ver histórico, aparecerá a pergunta qual mês se refere. E para o seu cliente estar respondendo esse passo da ordem de serviço, ele também basta clicar aqui em cima, novo histórico e responder. Vamos supor que seja agosto. E salvar. Prontinho, histórico gravado com sucesso. Para o escritório estar visualizando a resposta do cliente, basta apenas clicar em cima do passo e aparecerá a pergunta e a resposta feita ao cliente. Pessoal, também é possível vocês estarem colocando um anexo dentro do passo da ordem de serviço para o seu cliente. E esse anexo, o seu cliente também poderá estar visualizando. Primeiro, vocês precisam liberar o passo, selecione o passo e clique em novo anexo. Aqui dentro, você estará colocando um arquivo. Clicando em atualizar descrição, a nossa ordem de serviço irá atualizar e na coluninha de anexos podemos ver que há um anexo. Bom, o seu cliente irá clicar para abrir o passo e dentro desta abinha irá aparecer o arquivo que foi anexado. Pessoal, retornando aos passos da ordem de serviço, se a gente concluir, para o seu cliente também estará com o status de concluído. Então vamos lá, vamos selecionar todos os passos, concluir. E aqui na área do cliente, como podemos ver, os dois passos que foram liberados para o cliente estão com a situação concluído. Ou seja, o seu cliente também consegue monitorar e acompanhar o pedido dele, já mesmo transformado em uma ordem de serviço. Pessoal, dentro do G1 também é possível vocês estarem enviando documentos para os seus clientes. Esses envios dentro do G1, vocês podem tanto estar fazendo o envio avulso, o envio do recorrente e o envio do painel da folha. Eu vou ensiná-los a fazer primeiro o envio avulso. Bom, para o envio avulso, a gente vem no menu lateral, área do cliente e documentos. Aqui em documentos, clicando neste botãozinho verde de enviar documento, realizaremos o nosso envio avulso. Então, a descrição aqui pode ser treinamento da área do cliente, por exemplo. O cliente, para a gente selecionar, vocês podem ver que não tem todos aqui. Sempre aparecerá o cliente que tiver um cadastro de usuário. O departamento, você vai estar direcionando e o documento. Pessoal, lembrando que lá no cadastro de usuário, se você tem um usuário que está para receber do departamento contábil e o outro do pessoal, somente a pessoa que estiver configurada para receber do contábil irá receber esse arquivo. E clicando para enviar. Aqui, como podemos ver, abrirá um rastreamento como se fosse do correio e vocês saberão se foi enviado ao cliente, se o cliente foi notificado e se o cliente baixou esse arquivo. Agora, iremos fazer o envio do painel do recorrente. Primeiro, precisamos ir até painéis colaboradores, recorrente, iremos filtrar apenas o cliente que queremos enviar. Pessoal, neste caso, estaremos enviando uma tarefa DAS. Tá? A tarefa ela precisa estar configurada antes de ser enviada ao cliente. Por quê? Caso a tarefa esteja configurada para ser integrada, ou seja, o robozinho fazer as baixas automáticas, se ela já estiver configurada para ser enviada, o robozinho irá anexar, concluir e o sistema já enviará automaticamente.
Caso contrário, se você quer inserir um arquivo dentro da tarefa de forma manual, a tarefa também precisa ter essa configuração antes de estarmos anexando. Para fazer a configuração da tarefa, devemos vir em menu lateral, cadastros, tarefas. Vamos abrir a tarefa DAS, vir em configurações e a opção enviar tarefa ao cliente precisa estar selecionada. Bom, pessoal, agora eu irei fazer de forma manual, mas se no seu sistema estiver configurado para integrar, apenas coloque o documento na pastinha. Para fazer de forma manual, basta selecionar a tarefa do cliente, clicar em anexo, colocar o arquivo, alterar o nome da descrição e salvar. Na área do cliente, podemos ver que os dois documentos que enviamos, o avulso e o do recorrente, já está aparecendo para nós fazer o download. E podemos ver que o que tiver em verdinho é um documento pendente, o que estiver em vermelho é um documento atrasado e quando eles ficarem em branco é um documento baixado. Lembrando também que o envio do recorrente a gente também consegue estar monitorando o envio dele. Então, menu lateral, área do cliente, documentos e aqui aparecerá o nosso envio do recorrente. Vocês podem estar se guiando através da etiquetinha lateral, onde mostrará o tipo de envio que foi feito. Quando se trata de um envio do recorrente, aparecerá a tarefa e o cliente que foi enviado. Pessoal, agora iremos fazer o último tipo de envio, que é o envio da folha. Então, menu lateral, painéis colaboradores, folha. Na folha, podemos fazer dois tipos de envios. Primeiro, o envio manual, onde os documentos irão em um arquivo compactado. E o segundo tipo de envio que a gente pode fazer da folha é o envio automático dela. Vamos lá. A gente vai abrir a folha do nosso cliente. Então, vamos abrir a folha de novembro, por exemplo. Primeiro, independente da forma que vocês forem fazer os envios, tanto manual ou automático, vocês precisam configurar a tarefa para ser enviada ao cliente, tá? Então, mesmo se ela não for enviada automática, tem que ter essa configuração. Como nós realizaremos ela? A gente vai vir no menu, cadastros, tarefas. Pessoal, vamos pegar aqui como exemplo a tarefa CAGED. A gente clica em cima da tarefa, vem na abinha de configurações e a opção de enviar tarefa ao cliente precisa estar habilitada e alterar. De volta à folha, pessoal, agora que a minha tarefa CAGED já está configurada para enviar para o cliente, vamos anexar um documento aqui dentro. Pessoal, estarei anexando o arquivo de forma manual também, mas se a sua tarefa está configurada para integrar, ou seja, fazer as baixas automáticas, não é necessário anexar de forma manual, tá bom? Iremos selecionar e clicar em anexo. Prontinho, o arquivo está anexado à nossa tarefa e agora iremos fazer a mesma situação em uma outra tarefa da folha. Então, vamos supor que a apuração da folha vocês também enviam ao cliente. Pessoal, agora a nossa outra tarefa que também foi configurada está com anexo e eu estarei demonstrando o envio de mais um documento para vocês verem como que chega nesta pasta compactada. Então, a gente vai selecionar as tarefas que desejamos enviar ao cliente, ou vocês podem estar simplesmente selecionando esse checkbox separado, que as tarefas que estiverem configuradas para serem enviadas serão disparadas ao seu cliente, tá bom? Lembrando, tem que ter o anexo. Agora que selecionei as tarefas, clicamos para enviar para cliente e sim, prontinho, anexos enviado com sucesso. Pessoal, aqui na área do cliente aparece com a data de envio, a data de vencimento, da mesma forma que foi enviado a forma avulsa e o recorrente. O seu cliente clica para fazer download e virá em um arquivo zipado para ele. Pessoal, uma outra forma de fazer o envio manual é que antes da gente abrir a folha do nosso cliente, vocês podem já vir aqui direto no painel da folha, selecionar o cliente desejado e clicar em enviar anexos. Clicando aqui, podemos escolher o mês e se desejamos enviar novamente os documentos que já foram enviados ou não. Pessoal, agora explicarei como fazer o envio automático das folhas. Vamos lá. Pessoal,
Também é necessário fazer uma configuração dentro do cadastro do seu cliente. Então, menuzinho lateral, cadastros, clientes. Você vai selecionar o cliente que deseja que tenha a folha automatizada. Então, vamos supor que seja este. Aqui em dados principais, na parte de regime de apuração e folha de pagamento, tem a opção envio automático dos arquivos da folha. Selecionando ele e alterando, vocês podem prosseguir com as demais configurações. Vamos abrir o painel da folha. Menu lateral, painéis colaboradores, folha. Abra a folha do cliente desejado. Vamos pegar de exemplo a tarefa FGTS e GPS. Pessoal, na parte de envio automática, vamos classificar em mais duas subdivisões, tá bom? A primeira vai ser a parte de envio imediato e a segunda que vai ser realmente o envio automático, tá bom? Pessoal, essas duas subdivisões que eu classifiquei para vocês, as duas seguem a mesma regra, vão enviar na data de entrega da folha. Então, aqui vamos pegar como exemplo, a minha data de entrega é no dia 18. Se o seu escritório envia a folha do cliente, por exemplo, na mesma data de fechamento, você só precisa estar igualando as datas, tudo bem? Então vamos lá. Vamos para a primeira subdivisão, que é o envio imediato. Tá? Então eu vou pegar como exemplo a tarefa FGTS e GPS. Pessoal, lembra na situação passada, na parte do envio manual, onde eu disse que tem que estar configurando as tarefas para ser enviada? Pois é, vocês precisam fazer essa configuração nas tarefas que desejam enviar também na forma automática, independente da subdivisão, sendo ela imediata ou automática por inteira, tudo bem? Pessoal, então indo lá nas configurações da tarefa, que é no menuzinho lateral, cadastros, tarefas, filtrando a tarefa desejada, iremos na parte de configurações. Aqui na parte de configurações, lembramos sempre de estar selecionando a parte de enviar tarefa ao cliente. Como agora estamos efetuando aquela primeira subdivisão, que é o envio imediato da folha, essa opçãozinha abaixo, que ela é uma opção nova no G1, enviar tarefa ao cliente assim que concluir, precisa estar selecionada e alterar. Pessoal, lembrando, essa opção selecionada, assim que concluída a tarefa, ela será enviada imediatamente, porém na data de entrega. Voltando aqui na parte da folha, vamos anexar um arquivo aqui dentro. Então, eu vou selecionar, clicar para pôr um anexo, lembrando a mesma história, tá bom, pessoal? Se a sua tarefa FGTS ou outra tarefa que você for utilizar na folha já está configurada para integrar, não precisa anexar de forma manual como eu estou fazendo agora. Vamos colocar o nosso anexo dentro da tarefa e prontinho. Pessoal, eu vou demonstrar também com o envio do GPS, como que vai aparecer no e-mail do seu cliente. Prontinho, pessoal, agora aqui na tarefa GPS também está com um anexo. Para enviar para o cliente, vocês não vão precisar selecionar e clicar para enviar para o cliente. Vai ser necessário apenas concluir as tarefas. Lembrando, ambas precisam estar marcadas para serem enviadas ao cliente. E também para o envio imediato da folha. Pessoal, e no e-mail do seu cliente irá aparecer desta maneira quando você fizer o tipo de envio imediato, que é o automático também. Tá? Então vai aparecer para ele certinho o assunto, o corpo do e-mail, e como enviamos mais de um arquivo de forma imediata, ele aparecerá no e-mail do seu cliente com 2 botões, né? A quantidade de botões que irá aparecer será referente à quantidade de tarefas. Então, o seu cliente conseguirá ver o nome da tarefa e o vencimento da mesma. Pessoal, agora para finalizar, a segunda subdivisão, que é o envio automático da folha completa, o que vocês precisam fazer? Primeiro, toda a folha precisa estar concluída no dia de entrega. Mesma situação, pessoal, tem que respeitar a data de entrega. Ah, mas o meu escritório sempre respeita a data de fechamento? Só deixar na parte de entrega aqui no cadastro do seu cliente com a mesma data de fechamento. Aí não vai ter problema algum. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui agora eu concluí toda a minha folha, tá tudo certinho. A sua folha será enviada ao cliente.
Lembrando, pessoal, que essa opçãozinha aqui da folha de enviar tarefa ao cliente assim que concluir, ela precisa estar desativada, tá bom? Então, as tarefas que você quer que envie tudo de uma vez para o seu cliente nessa segunda subdivisão de envios, essa opção precisa estar desmarcada, senão ela irá aparecer para o seu cliente em um e-mail distinto. Pessoal, e será dessa maneira que chegará no e-mail do cliente de vocês, tá bom? Então, conforme os documentos que são enviados com o anexo, chegará para ele estar fazendo o download.